Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. O assunto hoje é o Plano Tarcísio. A ideia é entender quais são as chances aí do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de se lançar com sucesso para suceder aí Lula em 2026 na presidência. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Bruno Soller. Bruno, que é cientista político e formado em relações internacionais. Bruno, seja muito bem-vindo ao Cruzoé Entrevistas. Obrigado, Duda. É um prazer estar aí com vocês. Bruno, eu queria começar essa conversa. Saíram algumas pesquisas recentes apontando qual poderia ser o herdeiro de Jair Bolsonaro, caso venha realmente a se tornar inelegível aí pelo TSE. E os dois nomes que apareceram com mais força são o de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, e o de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Desses dois, Bruno, qual que você acha que tem mais possibilidades aí de realmente vir a ser o candidato do bolsonarismo? Olha, vamos lá, Duda. Entender como que o bolsonarismo vai pensar até lá, né? E considerando que o ex-presidente Bolsonaro realmente venha a se tornar inelegível, é um pouco complicado, porque eles tomam decisões mais talvez menos programadas e decisões mais na base até do emocional em alguns determinados momentos, né? Mas o natural, se a gente for pensar do ponto de vista racional, mais lógico, de quem que poderia encampar esse campo do bolsonarismo, da centro-direita, que conseguiria dialogar com mais facilidade com o centro e ser mais competitivo no processo eleitoral, não tem a dúvida que seria o Tarcísio de Freitas, que é atual governador do maior estado do país, foi um ministro atuante do governo Bolsonaro, e que tem recebeu do maior estado do país toda a chancela de um eleitor bolsonarista desse estado. Então, eu imagino que o Tarcísio seja o nome mais competitivo do campo bolsonarista. Outros podem até começar a surgir, nem estamos se falando muito, mas eu acho que o governador de Minas Gerais, por exemplo, Romeu Zema, vai tentar também entrar nessa bolha, vai tentar ser esse candidato também, mas eu entendo, vendo as pesquisas mais recentes, com quem se dialoga, o perfil do eleitor brasileiro, eu acho que o Tarcísio é o nome que acaba sendo o mais provável a ocupar esse campo. De novo, o provável do ponto de vista racional. Se essa vai ser a decisão do clã bolsonarista, isso a gente já não sabe, porque pode sim vir a ter uma candidatura da ex-primeira-dama Michele, por outras questões que não a racionalidade do processo. Por que não Michele Bolsonaro? A experiência da Michele Bolsonaro como para a presidência da República vai ser algo muito a ser questionado, né? O que a Michele Bolsonaro fez para ser uma possível candidata à presidência, né? Ela vai dialogar, me parece, se ela vem candidata, me parece que ela vai ser um nicho de eleitorado, só aquele bolsonarismo mais raiz, né? Como convencer um pessoal de classe média do que pensa a Michele Bolsonaro a respeito de alguns outros temas? A gente esquece, mas o Bolsonaro em si, o Jair Bolsonaro, lá em 2018, por mais que ele fosse uma representação de uma ideologia, de alguma coisa, ele também tinha alguns pontos que as pessoas esperavam de melhoria, né? A gente via, era um país que vinha quebrado do governo Dilma, com um problema gravíssimo de segurança pública. A gente não pode esquecer, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal naquele momento, né? Então surge um candidato que tinha a ideia para o eleitor de que poderia prestar um serviço naquele momento de resolver questões
principais do país, e a segurança pública era uma questão gigantesca. Eu lembro que a gente fazia qualitativa naquele momento, só se discutia segurança pública, né? A preocupação das pessoas com a venda de droga na frente de casa e etc. O Rio de Janeiro, aquela coisa toda que estava acontecendo, o exército guerreando com traficantes e tudo mais. Era um momento em que tinha um serviço e tinha um candidato que parecia poder resolver esse serviço, além de um discurso de que melhoria de economia por uma visão liberal do processo, falando de Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga naquele momento. O que a Michelle Bolsonaro tem a oferecer hoje? Claro, ela pode ser construída, isso é um processo eleitoral. Mas hoje, né, o que ela pode oferecer para a população brasileira? Como que ela pode resolver os problemas da população brasileira? O que ela já fez ou o que ela pensa a respeito desses problemas? As pessoas não sabem. Vai ter que ser construída. O Tarcísio não, o Tarcísio já está pronto, ele está aí, está prestando serviços já. Né? E isso é importante. A gente parece que não, que a discussão fica sempre numa outra seara, a discussão macro, mas essas questões no processo eleitoral são fundamentais para se discutir. O Lula volta nesse momento com a ideia de grande parte da população de que a economia seria melhor em função de quando, no período dele presidente, pessoas de classe mais baixa tiveram mais acesso a alguns serviços que não tinham, a bens de consumo e etc. Ou seja, tem entregas aí a serem discutidas, né? Bruno, agora, o Tarcísio, no começo do governo, ele faz alguns acenos à esquerda, ele visita o Lula em Brasília, ele também se aproxima do centro, ele traz o Gilberto Kassab para ser secretário de governo dele. Então, um político mais moderado, mas mais recentemente ele faz também alguns acenos à ala mais ideológica do bolsonarismo. Ele vai na Marcha para Jesus, aqui em São Paulo, que é um evento evangélico, e ele vai também numa formatura da Academia Militar de Barro Branco. Ele precisa fazer esses acenos a essa pauta mais ideológica e de costume, se quiser ter uma chance? É importante porque ele tem uma base, né? E sai dessa base, né? Essa base é uma base bolsonarista. O Tarcísio também era um nome, tinha sido ministro, mas era um nome desconhecido de grande parte da população, inclusive de São Paulo. Né? As pessoas não conheciam o Tarcísio. E ele é apresentado à população de São Paulo como um representante do bolsonarismo. Né? Então ele precisa dialogar com esse público. Agora, aonde que ele se destaca e me parece ser inteligente esse processo? É ampliar essa discussão. Falar com o militarismo, falar com os evangélicos, isso me parece que é fundamental para ele, porque é a base. Agora, ele precisa ampliar. E quando ele mostra que ele é um governador mais amplo, que conversa com o presidente da República, independentemente de ser um possível adversário, né, que consegue trazer para o seu centro político pessoas que são da política mais tradicional do Estado, como Gilberto Kassab. E não vamos esquecer que o próprio Bolsonaro, em determinado momento, teve que fazer isso também na presidência da República, né, teve que chamar um Ciro Nogueira, por exemplo, para ser o ministro da Casa Civil, né, teve que se render também à política mais tradicional, né, para poder ser competitivo. Né, porque estava se isolando demais, mas o Tarcísio nem chegou no processo de isolamento, pelo contrário, ele chegou, conseguiu se eleger governador e desde então tem feito uma trajetória interessante de ampliar relações. E eu acho que isso é fundamental, mas ele não pode esquecer, obviamente, que da base dele, né? A base que o elegeu, que colocou o Tarcísio no cenário, né? E essa base é uma base bolsonarista, não tem a dúvida. Então, dessa sua resposta, eu entendo também que ele vai precisar do endosso do Jair Bolsonaro, né? Se o Jair Bolsonaro apoia outra pessoa, ele não teria chance, certo? Eu acho que teria muita dificuldade. Tá. A grande figura política desse campo é o Jair Bolsonaro ainda. Né? Ainda é o Jair Bolsonaro. Assim como no campo da esquerda, você não imagina uma candidatura que tenha solidez se não tiver o apoio do Lula. Né? É muito difícil. Né? Agora, para o Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas seria a melhor alternativa? Olha, para vencer a eleição, sim.
Para um projeto de poder futuro, não. Eu acho que tem um grande risco do Tarcísio engoli-lo nesse processo. O Tarcísio se tornar maior do que ele nesse processo. Se ele vence uma eleição. Até porque o Tarcísio, presidente da República, deixa de ter, talvez, a necessidade do apadrinhamento. Né? Ele começa a traçar sua própria trajetória e ele me parece ser uma pessoa bastante competente nisso. Tem se mostrado, pelo menos, bastante competente na sua exposição enquanto figura pública. Muito moderado em diversas situações, voltando atrás em algumas questões, né? Firme em alguns posicionamentos, mas muito moderado na relação política. Então, eu acho um grande risco para o Bolsonaro de ser ultrapassado pela sua cria, né? Da cria do criador, que a gente já viu diversas vezes acontecer. Né? Mas, para um projeto de vencer a eleição, eu não tenho dúvida que é o candidato hoje, nesse momento, com maior potencial de enfrentar o Lula, né? de ser vitorioso numa eleição contra o Lula ou o candidato que vier ser apoiado pelo presidente Lula. Né? Bruno, agora, como é que fica o Gilberto Kassab nessa história? Porque o Kassab, como secretário de governo e presidente do PSD, ele está com um pé no governo do estado de São Paulo e na presidência da República, né? Ele apoia o governo Lula e aqui meio que organiza o governo do Tarcísio. Se o Tarcísio... E aí o Kassab tem falado apoiado tanto a reeleição do Lula na presidência quanto a reeleição do Tarcísio no governo do estado. Se o Tarcísio vai para a presidência, isso não acaba atrapalhando aí os planos do Kassab? Tinha aquela máxima espanhola dos anarquistas que falavam se há governo, sou contra, né? Aqui no Brasil, se há governo, sou a favor, né? É o contrário. E o Kassab talvez seja a maior expressão disso, né? O Kassab conseguiu se tornar o MDB antigo como figura, né? Eu não vejo grandes dificuldades para o Kassab fazer esse movimento, assim como o MDB fez diversas vezes de apoiar em questões regionais alguma candidatura, na questão nacional outra, e liberar estados, entendeu? Eu não tenho dúvida que no Nordeste, por exemplo, os candidatos do PSD vão, se tiver uma candidatura Tarcísio e Lula, muito provavelmente que o PSD do Nordeste vai apoiar o Lula, assim como o MDB diversas vezes fez isso. A gente viu agora, o MDB teve uma candidatura, né, à presidência da República, que era Simone Tebet, e o Renan Filho é ministro do Lula, a própria candidata depois virou, né? A Simone Tebet virou, mas naquele momento já o Renan Filho já apoiava o Lula, por exemplo, e era governador de Alagoas, né? Então, eu acho que esse jogo, esses caras sabem fazer bem, né? Eles entendem bem essa complexidade. Eu não vejo que ele vai ter nenhum grande embaraço nesse processo. E vai ser governo com quem tiver, né? Acho que vai ser governo com quem tiver. Seja com Lula, seja com Tarcísio, né? Sem grandes dificuldades. Talvez com Tarcísio com maior protagonismo, já que hoje é um dos seus principais assessores, né? Um dos seus principais nomes de frente, né? Bruno, acho que na sua primeira resposta você enfatizou muito a questão de São Paulo ser o maior estado da federação, é o maior, mais rico, né? Que tem a maior população. Mas, curiosamente, se a gente olha o passado, acho que não tem governadores do estado de São Paulo que conseguiram se lançar com sucesso para a presidência, né? O João Dória nem foi candidato, né? Foi um fiasco. Mário Covas também não conseguiu. Tem alguma explicação do que, apesar de ter toda essa máquina à disposição, eles acabam se frustrando aí nesse plano da presidência? É interessante isso. São Paulo, se eu não me engano, a última vez que São Paulo conseguiu fazer um presidente da República que era ligado ao Estado foi, eu acho que o Washington Luiz, em 1928, 29, por aí. Né? Eu acho que foi a última, 30, se eu não me engano.
e que nem acabou nem ficando como presidente, né? Porque teve aí o golpe do Getúlio Vargas logo na sequência. Se eu não me engano, foi a última vez que São Paulo conseguiu ter um protagonismo de fazer o presidente da República. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que São Paulo não é o que... Não vai ser São Paulo que vai decidir a eleição. Mas se você não tiver São Paulo, você nem entra na disputa. Então, assim, ser o governador de São Paulo te coloca na disputa. Isso é importante, porque se a gente for pegar um histórico recente, o Dória foi lançado, acabou não se viabilizando, mas foi lançado candidato a governador. Geraldo Alckmin foi candidato a presidente da República. O José Serra foi candidato a presidente da República. O Geraldo Alckmin antes já havia sido candidato a presidente da República, sempre como saindo desse trampolim, né, cara? O governo de São Paulo direto para a presidência da República. Ou seja, São Paulo é fundamental nesse processo. Agora, a vitória eleitoral para a presidência não depende só de São Paulo, né? Depende de outras grandes, de outras regiões, né? Até aqui o Brasil tem uma máxima: ganhou em Minas Gerais, ganha eleição, né? Tem essa brincadeira, porque Minas tem essa complexidade de ter quase todos os sistemas políticos brasileiros dentro de um único estado, né? Mas o fato de ser o governador de São Paulo coloca o Tarcísio na linha sucessória, né? Isso é fundamental, isso é importante, né? Agora, vai ter que convencer o resto do país, né? Não é só São Paulo, vai ter que convencer, vai ter que diminuir distâncias no Nordeste, que essa talvez tenha sido a grande dificuldade do PSDB a vida toda, né, de diminuir distâncias no Nordeste, não conseguia diminuir essas distâncias. O Bolsonaro, de certa maneira, conseguiu, em 2018, diminuir um pouco dessas distâncias, e mais do que isso, o Bolsonaro conseguiu em 2018 uma coisa incrível, que conseguiu penetrar num eleitor de classe C2, que é o morador da periferia das grandes cidades, né? Quando a gente fala em Nordeste, isso é uma coisa bem importante, porque assim, a gente fala em Nordeste, parece que o voto no Brasil ele é regionalizado. E o voto não é regionalizado, o voto é de classe social. Tá? O voto brasileiro é de classe social. Quanto mais classe social D e C2, mais voto no lulismo. Quanto mais classe A, B1, B2, menos voto no lulismo. Isso é uma máxima desde 2006. A gente vê isso. Tá? Então, o problema é que no Nordeste, enquanto no Sudeste você tem 18% de classe D, no Nordeste você tem 46% de classe D. Então, você tem mais voto no lulismo no Nordeste. O voto é muito mais por classe do que por região. Né? Então, o Tarcísio precisa conseguir dialogar com essas classes mais baixas. Entrando nas classes mais baixas, provavelmente ele vai ter uma diminuição de distância do Lula nessas regiões. Né? Então, eu acho que esse é o grande segredo. O Bolsonaro conseguiu isso na eleição de 2018. Nessa eleição agora já não conseguiu mais. Essa classe C2, principalmente, que é o que eu brinco e falo que é o swing vote brasileiro, que ela pode... a D parece que é muito lulista, mas a C2 ela pode mudar. Essa C2 voltou para o Lula, né? Voltou em parte para o Lula. E o Bolsonaro não conseguiu mais penetrar nessa eleição agora de 2022. Bruno, e aí imagino que esses eventos que o Tarcísio participou recentemente, de alguma maneira, objetivam isso de conquistar essas classes mais baixas, né? Porque uma ele se aproxima dos evangélicos e na outra dos policiais, e aí tem a questão da criminalidade, né? Da segurança, que é mais importante para as classes mais baixas, imagino eu. Tô certo ou não? Não, tá certo, principalmente em relação aos evangélicos, tá? A maior concentração de evangélicos no Brasil se dá justamente na classe C2, tá? Hoje a gente já tem quase um empate técnico entre evangélicos e católicos na classe C2. A classe D, não. A classe D é muito católica ainda no Brasil. Você pegar a região Nordeste,
principalmente, onde você tem muita concentração D, você ainda tem uma influência gigantesca da Igreja Católica em algumas cidades. Eu tive recentemente em Juazeiro do Norte, por exemplo, que é um santuário, né, católico, em função do Padre Cícero e tudo mais. É impressionante, a cidade tem mais de 90% de católicos, né? Você vai para, sei lá, para o interior de Pernambuco, você ainda tem padres que são candidatos sempre a prefeito da cidade, você ainda tem uma influência muito forte da Igreja Católica. Já a C2 não, porque a C2 está nas grandes cidades, a C2 está nas periferias, né? E essa periferia cada vez mais evangélica. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, eu passei a noite pela Estrada da Rocinha. No que eu passei da Estrada da Rocinha, foi incrível, eu acho que eu devo ter visto, pelo menos nessa da Rocinha, umas 10 igrejas evangélicas. Ou seja, há uma penetração desse público nessas camadas da sociedade. E daí, quando o Tarcísio faz esse gesto, ele está conversando com essas classes. E a questão da segurança pública, evidentemente, influencia ainda mais nessas classes, porque é quem convive com a criminalidade no dia a dia. Né? Uma coisa é você viver nos Jardins, numa bolha dentro de São Paulo, que você tem medo de ser, vai passar alguém e vai me roubar. O teu medo é esse. O medo de morar lá no Engenheiro Marcilac, ou no Jardim Nakamura, na Zona Sul de São Paulo, é de ter um atentado, um assassinato, é isso que você fica com medo. Então, há outro grau de preocupação em relação à segurança pública, né? Então, isso que a gente fica... por isso que é importante, quando ele faz essa demonstração para esse público, ele tenta atingir essa parcela da população, não tem a dúvida. Ótimo. Bruno, adorei a conversa. Alguma coisa mais que você queira aí acrescentar? Devemos realmente ficar de olho em Tarcísio de Freitas? Precisamos. Eu acho que o Tarcísio é um nome que tem que ser muito avaliado, como que vai ser essa gestão dele para governador de São Paulo, essa gestão de governador de São Paulo, né? São Paulo é uma máquina que basicamente se toca, então ajuda muito a quem está no comando, né? Se não fizer grandes besteiras, a ideia é que o Cruzeiro vá se tocando mesmo, e ele pode aparecer mais para o país. Né? Ele tem alguns adversários que ele tem que ficar de olho. Eu acho que o Romeu Zema é um nome que vai acabar tentando se colocar na disputa. O próprio governador do Paraná, o Ratinho Júnior, é um nome que pode também tentar se colocar na disputa. E você tem um candidato que vai tentar ser esse candidato moderado, tentar... A gente vive no Brasil da macronização, né? Desde que surgiu o Macron, todo mundo quer achar o Macron, o caminho do meio aqui no Brasil, né? E que é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite vai tentar ser esse candidato do centro, né? Que não sei se tem público para isso, mas ele vai tentar ser novamente esse candidato. Eu acho que a gente tem... o Tarcísio vai ter alguns adversários, e evidentemente que se o Lula for candidato à reeleição, é sempre um candidato muito favorito a qualquer disputa que vá participar, né? Em função do próprio histórico. Agora, se o Bolsonaro realmente ficar inelegível, imagino que essa polarização Bolsonaro-Lula arrefece, né? E aí fortalece um pouco quem estiver bem situado no centro, né? Aí o Tarcísio poderia pegar tanto o centro quanto o bolsonarismo, não? Pode, mas você vê, olha como são as coisas. O Lula estava preso, o Haddad foi o candidato, o Lula preso não, mas o Lula foi impedido naquele momento da candidatura, o Haddad, que era um absoluto desconhecido, tinha ficado fora do segundo turno, perdeu uma reeleição em São Paulo em primeiro turno, e o Haddad fez 46% dos votos do país. Com toda essa situação, ou seja, eu não sei se essa polarização arrefece tanto sem o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro pode continuar influenciando muito e você ter uma polarização em 2026 ainda. Né? Vamos ver o desenrolar, tudo vai depender muito do que vai ser esse governo Lula. Né? Quais são as entregas desse governo Lula? Se vai melhorar a economia, não vai melhorar a economia. Tudo isso vai modificar muito o cenário. Né? A gente está sempre fazendo uma análise a partir de hoje. Hoje, mesmo que o Bolsonaro tivesse impedido, eu acho que quem o Bolsonaro botasse a mão seria um candidato que ia polarizar com o lulismo. Acho que no momento de hoje. Agora, tem uma...
na política 2 anos e meio, 3 anos e meio, aliás, é uma eternidade. Então, vamos sentir, vamos ver o que vai acontecer. E até, Bruno, acho que acabou de sair uma pesquisa da Locomotiva, e aí eles colocam a porcentagem de pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro e no Lula, e são baixíssimos, né? Acho que um é 4%, o outro é 7%. Então, enfim, acho que 6 meses já de governo Lula e essa polarização continua, né? Exato, exato. As pessoas ainda estão nessa polarização, ainda não teve grandes mudanças para se buscar esse caminho do meio, né? Que me parece, é um sonho do Brasil ter um tal do caminho do meio, mas ele não se viabiliza, é incrível, incrível. Ótimo. Bruno, super obrigado. Eu conversei com o Bruno Soller, formado em Relações Internacionais, cientista político. Conversamos aqui sobre o Plano Tarcísio. Bruno, super obrigado pela conversa. Obrigado, Duda. Um abraço, estou à disposição de vocês sempre aí. Joia, um abraço, até mais. Valeu, tchau.